roses were living the dream. To you, my darling. No, to you. Until it all came crashing down. You got fired. Fired? On August 29th, stop. You stop! And see The Roses. Rated R. In theaters everywhere, August 29th. Chegamos com um programaço, um livro incrível e uma novidade. Agora dá para apoiar a gente pela Orelo, orelo.cc/hoje tem. E se tiver difícil, meu amor, que é tão simples, mas tudo bem, a gente tem um link aqui embaixo. Pode apoiar pela orelo.cc/hoje tem. Vai ter conteúdo exclusivo, vai ter episódio exclusivo, newsletter, cheio de novidade. Gostaram? Bom, essa é a novidade. Tem outros canais também. Tem o Apoia-se, tem o PicPay e tem o Patreon, se você mora fora do Brasil. Clica aí, escolhe a sua forma de apoiar e de manter este projeto ainda no ar. Só depende de você, querido amigo apoiador. Tá bom? Vamos de programa. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Agora a gente vai entrar na mente alheia. Só que não é qualquer mente, não. É a mente de quem discorda da gente. E será que a gente está maduro o suficiente para isso? Bom, essa provocação que existe em forma de livro, um livro muito interessante, onde o autor mergulha numa coisa chamada conservadorismo e ele vai descobrindo como isso se enfia com facilidade na nossa sociedade. Mesmo em tempos com inteligência artificial, arquivos na nuvem, redes sociais. Nas próximas páginas, a gente vai ver como, de algum jeito, isso faz sentido para uma boa parcela da sociedade. E, por meio da psicologia social, vai ver o autor desafiar o que se sabe de moralidade, religião e política. Há que se estar bem descoladinho, né, dos nossos vícios éticos, percepções, para poder entender a mente de quem discorda de nós. Será que você tem maturidade para ler? Vamos nessa! Capítulo 1. A mente moralista. De onde vem a moralidade? Contarei uma breve história. Depois de lê-la, eu peço que faça uma pausa e avalie se as pessoas fizeram algo moralmente errado. O cachorro da família foi morto por um carro em frente à casa deles. Eles ouviram falar que carne de cachorro era deliciosa, então cortaram o corpo do cão, cozinharam e o comeram no jantar. Ninguém viu o que eles fizeram. Se você é como a maioria das pessoas bem instruídas em meus estudos, sentiu uma repulsa inicial, mas hesitou em dizer que a família fez algo moralmente errado. Afinal, o cachorro já estava morto. Eles não lhes fizeram mal algum, certo? Além do mais, o cachorro era deles. Assim, eles tinham o direito de fazer o que eles quisessem com o corpo, não? Se eu pressionasse a emitir um julgamento, existe a probabilidade de você me dar uma resposta condescendente? Algo como, bom, eu acho repulsivo, eu acho que eles deveriam ter simplesmente enterrado o cachorro, mas eu não diria que foi moralmente errado. Tudo bem, vamos para uma história um pouco mais complexa. Um homem vai ao supermercado uma vez por semana e compra um frango. Antes de cozinhá-lo, pratica atos sexuais com ele. Depois o cozinha e come. Mais uma vez, não houve um dano. Ninguém mais sabe. E assim como a família que comeu o cachorro, envolve um tipo de reciclagem que é, como demonstraram os sujeitos da minha pesquisa, um uso eficiente de recursos naturais. Mas agora a repulsa é muito maior. E o ato em si parece tão degradante. Será que isso o torna errado?
Se você for um ocidental instruído e de inclinação política liberal, provavelmente me dará outra resposta condescendente, que reconheça o direito de uma pessoa fazer o que quiser, desde que não prejudique ou machuque alguém. Mas se você não for um liberal ou um libertário ocidental, provavelmente acha errado, moralmente errado, que alguém tenha relações sexuais com o corpo de um frango e depois o coma. Para você, assim como para a maioria das pessoas no planeta, a moralidade é ampla. Algumas ações são erradas, mesmo que não prejudiquem alguém. Entender o simples fato de que a moralidade difere ao redor do mundo, mesmo em sociedades igualitárias, é o primeiro passo para a compreensão da sua mente moralista. O passo seguinte é entender de onde vêm essas muitas moralidades para início de conversa. A origem da moralidade. Cena 1. Estudei filosofia na faculdade, esperando desvendar o sentido da vida. Depois de assistir incontáveis filmes de Woody Allen, fiquei com a impressão equivocada de que a filosofia me ajudaria de alguma forma. Mas frequentei também algumas disciplinas de psicologia e adorei, então eu decidi continuar. Em 1987, fui aceito no programa de pós-graduação em psicologia na Universidade da Pensilvânia. Eu tinha um plano ainda indefinido de realizar experimentos sobre a psicologia do humor. Achei que seria divertido pesquisar questões que me obrigassem a frequentar shows de humor. Uma semana depois de chegar na Filadélfia, fui conversar com Jonathan Barron, professor que estuda como as pessoas pensam e tomam decisões. Com a minha experiência mínima em filosofia, tivemos uma boa conversa sobre ética. Barron me perguntou, sem rodeios, o raciocínio moral é, de alguma maneira, diferente de outros tipos de raciocínio? Eu respondi que ponderar sobre questões morais, como se o aborto é errado, parecia diferente de pensar sobre outros tipos de questões, como onde jantar. Por causa da necessidade muito maior de fornecer argumentos para justificar seus julgamentos morais para outras pessoas. Barron reagiu com entusiasmo e conversamos sobre como seria possível comparar o raciocínio moral a outros tipos de raciocínio em laboratório. No dia seguinte, movido por um pouco mais do que um sentimento de encorajamento, pedi a ele que fosse meu orientador e eu comecei a estudar psicologia moral. Em 1987, a psicologia moral era parte da psicologia do desenvolvimento. Os pesquisadores se concentravam em questões como a forma em que as crianças desenvolvem o seu raciocínio sobre regras, especialmente regras de justiça. A grande pergunta por trás dessa pesquisa era: como as crianças aprendem a distinguir o certo do errado? De onde vem a moralidade? Há duas respostas óbvias para essa pergunta: da natureza ou da criação. Se escolher a natureza, você é um inatista. Acredita que o conhecimento moral é inato em nossas mentes. Ele vem pré-configurado, talvez gravado nos nossos corações por Deus, como diz a Bíblia. Ou em nossas emoções morais evoluídas, como defendeu Darwin. Mas, se você acredita que o conhecimento moral vem da criação, então você é um empiricista. Acredita que as crianças são mais ou menos como uma folha em branco ao nascer, como disse John Locke. Se a moralidade varia ao redor do mundo e ao longo dos séculos, como poderia ser inata? Seja qual for o nosso senso moral quando adultos, ele só pode ter sido aprendido durante a infância a partir das próprias experiências, que inclui o que os adultos nos dizem que é certo e errado. Empírico significa a partir da observação ou da experiência. Mas essa é uma escolha ilusória e em 1987 a psicologia moral se concentrava principalmente em uma terceira resposta: racionalismo, que diz que as crianças descobrem a moralidade sozinhas. Jean Piaget, o maior psicólogo do desenvolvimento de todos os tempos, iniciou sua carreira como zoologista, estudando moluscos e insetos na sua terra natal, a Suíça. Ele era fascinado pelos estágios enfrentados pelos animais conforme se transformavam, digamos, de lagartas em borboletas. Mais tarde, quando voltou sua atenção para as crianças, levou consigo seu interesse pelos estágios do desenvolvimento. Piaget queria saber como a extraordinária sofisticação do raciocínio adulto, uma borboleta cognitiva, surge a partir das limitadas capacidades das crianças, simples lagartas. Piaget se concentrou nos tipos de erros que as crianças cometem. Por exemplo, colocava água em 2 copos idênticos e perguntava às crianças se os copos continham a mesma quantidade de água. Sim. Em seguida,
despejava o conteúdo de um dos copos em um recipiente alto e estreito e pedia que elas comparassem o novo recipiente ao primeiro, que permanecera intocado. As crianças menores de 6 ou 7 anos normalmente diziam que o recipiente mais alto e estreito agora tinha mais água, pois o nível de água era maior. Elas não entendem que o volume total de água é preservado ao se despejar de um recipiente para o outro. Ele descobriu também que é inútil que os adultos expliquem a noção de conservação do volume para as crianças. Elas só compreenderão depois de atingirem uma certa idade e estágio cognitivo, quando os seus cérebros estiverem prontos para isso. E quando isso acontecer, entenderão por conta própria simplesmente brincando com copos de água. Em outras palavras, a compreensão da noção da conservação de volume não é inata e não é aprendida com os adultos. As crianças descobrem por conta própria, mas apenas quando seus cérebros estão prontos e quando são expostas aos tipos certos de experiências. Piaget também aplicou essa abordagem cognitivo-desenvolvimental ao estudo do raciocínio moral em crianças. Ele se juntava a elas para jogar bolinhas de gude e, às vezes, deliberadamente, infringia as regras e se fingia de bobo. As crianças então reagiam aos erros dele e, ao fazer isso, revelavam sua crescente capacidade de respeitar e mudar as regras, além de revezar e resolver desacordos. Esse conhecimento crescente surge em estágios ordenados, conforme as capacidades cognitivas das crianças amadurecerem. Piaget argumentou que a compreensão das crianças sobre a moralidade é similar ao entendimento de 2 recipientes de água. Não podemos dizer que é inato e também não podemos dizer que é aprendido diretamente dos adultos. É, em vez disso, autoconstruído conforme as crianças brincam entre si. Revezar em um jogo é como despejar a água de um lado para o outro entre recipientes. Não importa com que frequência você o demonstre para as crianças de 3 anos. Elas simplesmente não estão prontas para o conceito de justiça. Assim como não são capazes de entender a noção de conservação de volume. Mas assim que atingem os 5 ou 6 anos, participar de jogos, se envolver em discussões e descobrir o mundo juntas as ajudará a aprender as noções de justiça da maneira mais eficiente do que um sermão de um adulto. Esta é a essência do racionalismo psicológico. Nossa racionalidade se desenvolve da mesma maneira que as lagartas se tornam borboletas. Se a lagarta se alimentar o suficiente, no devido tempo, desenvolverá asas. E se uma criança tiver experiências suficientes envolvendo revezar, compartilhar e brigar no parquinho no devido tempo, se tornará uma criatura moral, capaz de usar suas habilidades racionais para resolver problemas cada vez mais complexos. A racionalidade é nossa natureza. E um bom raciocínio moral é o ápice no nosso desenvolvimento. O racionalismo tem um histórico longo e complexo na filosofia. Neste livro, usarei a palavra racionalista para descrever uma pessoa que acredita que o raciocínio moral é a maneira mais importante e confiável de adquirir conhecimento moral. As impressões de Piaget foram estudadas por Lawrence Kohlberg, que revolucionou o estudo da moralidade na década de 1960, com 2 inovações essenciais. Primeiro, ele desenvolveu uma maneira de quantificar a observação de Piaget sobre o raciocínio moral das crianças mudar ao longo do tempo. Ele criou um conjunto de dilemas morais que apresentava às crianças de idades variadas. Ele criou um conjunto de dilemas morais que apresentava a crianças de idades diferentes e registrou e sistematizou as respostas. Por exemplo, um homem chamado Heinz pode invadir uma farmácia para roubar um remédio de que sua mulher moribunda precisa? Uma garota chamada Louise deve revelar para a mãe que sua irmã mais nova mentiu para a mãe? Não importava se a resposta era sim ou não. O que importava eram as razões dadas pelas crianças ao tentar explicar suas respostas. Kohlberg descobriu uma progressão no raciocínio das crianças sobre o mundo social, e ela era compatível com os estágios descobertos por Piaget no raciocínio das crianças sobre o mundo físico. Crianças pequenas julgam o certo e o errado com base em aspectos muito superficiais, como se a pessoa foi punida por uma ação. Se um adulto puniu o ato, então o ato deve ser errado. Kohlberg chamou os primeiros 2 estágios de nível de julgamento moral pré-convencional, que são equivalentes ao estágio de Piaget, em que as crianças julgam o mundo físico por características superficiais. Se um copo é mais alto, então tem mais água nele. Mas, durante o ensino fundamental, a maioria das crianças atinge 2 estágios convencionais, tornando-se versadas em compreender e até manipular regras e convenções sociais.
Essa é a idade do pretenso legalismo, do qual todos nós que crescemos com irmãos nos lembramos muito bem. Eu não estou batendo em você, eu estou usando a sua mão para bater em você. Pare de se bater! Crianças nesse estágio geralmente se preocupam muito com a conformidade e têm grande respeito por autoridade. Na teoria, ainda que nem sempre na prática. Elas raramente questionam a legitimidade da autoridade, ainda que aprendam a se esquivar e contornar as restrições impostas pelos adultos. Depois da puberdade, exatamente quando Piaget dizia que as crianças se tornam capazes do pensamento abstrato, Kohlberg descobriu que algumas crianças começam a pensar por si mesmas sobre a natureza da autoridade, o significado de justiça e as razões por trás das leis e regras. Nos 2 estágios pós-convencionais, os adolescentes ainda valorizam a honestidade e respeitam leis e regras, mas agora eles às vezes justificam a desonestidade ou o descumprimento de leis com a busca por bens maiores, especialmente a justiça. Kohlberg construiu uma inspiradora imagem racionalista das crianças como filósofos morais, tentando desvendar sistemas éticos coerentes por si mesmas. Nos estágios pós-convencionais, elas finalmente ficam boas nisso. Os dilemas de Kohlberg foram uma ferramenta para medir esses drásticos progressos no raciocínio moral. O consenso liberal. Mark Twain disse certa vez que, para um homem com um martelo, tudo se parece com um prego. Depois que Kohlberg desenvolveu esses dilemas morais e suas técnicas de pontuação, a comunidade psicológica tinha um novo martelo, e 1.000 estudantes de pós-graduação o utilizaram para produzir teses sobre o raciocínio moral. Mas existe uma razão mais profunda para que tantos jovens psicólogos começassem a estudar a moralidade sob a perspectiva racionalista, e essa foi a segunda grande inovação de Kohlberg. Ele utilizou essa pesquisa para criar uma justificativa científica para uma ordem moral liberal secular. A descoberta mais influente de Kohlberg foi que as crianças moralmente mais desenvolvidas, de acordo com sua técnica de pontuação, eram aquelas que tinham oportunidades frequentes de assumir papéis, de se colocar no lugar dos outros e de encarar um problema sob a ótica daquela pessoa. Relacionamentos igualitários entre colegas favorecem a troca de papéis, mas relacionamentos hierárquicos com pais e professores, não. É muito difícil para a criança ver as coisas do ponto de vista do professor, pois ela nunca foi um professor. Piaget e Kohlberg achavam que pais e outras autoridades eram obstáculos no desenvolvimento moral. Se quiser que seus filhos aprendam sobre o mundo físico, deixe-os brincar com copos e água. Não dê uma aula sobre a conservação de volume. E se quiser que seus filhos aprendam sobre o mundo social, deixe-os brincar com outras crianças e resolver conflitos. Não faça um sermão sobre os 10 mandamentos. E, por favor, não os force a obedecer a Deus, aos professores ou a você. Isso só servirá para paralisá-los no nível mais convencional. O momento escolhido por Kohlberg foi perfeito. Justamente quando a primeira onda de baby boomers chegava à pós-graduação, ele transformava a psicologia moral em uma ode à justiça que os agradava e lhes deu uma ferramenta para medir o progresso das crianças na direção do ideal liberal. Ao longo dos 25 anos seguintes, dos anos 1970 aos 1990, a maioria dos psicólogos morais apenas entrevistava jovens sobre dilemas morais e analisava suas justificativas. A maior parte desse trabalho não tinha motivação política. Era apenas pesquisa científica, honesta e cuidadosa. Mas ao usar uma estrutura que predefinia a moralidade como justiça, ao mesmo tempo em que aviltava a autoridade, a hierarquia e a tradição, era inevitável que a pesquisa corroborasse visões de mundo seculares, questionadoras e igualitárias. Um teste mais fácil. Se obrigar crianças a explicar noções complexas, como a relação entre competição equilibrada, direitos e justiça, certamente encontrará determinados marcos etários, pois as crianças ficam muito mais articuladas a cada ano que passa. Mas se estiver em busca da primeira manifestação de um conceito moral, então é melhor encontrar uma técnica que não exija muita habilidade verbal. Elliot Turiel, ex-aluno de Kohlberg, desenvolveu essa técnica. A inovação consistia em contar a crianças pequenas histórias sobre outras crianças que infringiam as regras e depois lhes fazer uma série de perguntas investigativas do tipo sim ou não. Por exemplo, uma história sobre um garoto que vai para a escola usando roupas normais, embora a escola exija o uso do uniforme. Então, você começa pedindo uma avaliação geral. Tá certo o que o garoto fez? A maioria das crianças responde que não.
Você pergunta se existe uma regra sobre o que se deve vestir? Sim. E em seguida, tenta descobrir que tipo de regra que ela é. E se o professor dissesse que o garoto podia usar roupas normais, estaria certo? E se isso acontecesse em outra escola, em que não há regras para uniformes, estaria certo? Turiel descobriu que as crianças por volta de 5 anos normalmente respondem que o garoto agiu errado ao quebrar a regra, mas que não havia problema se o professor desse permissão, ou se isso acontecesse em outra escola que não tenha essa regra. As crianças percebem que regras sobre vestimenta, comida e muitos outros aspectos da vida são convenções sociais e, portanto, arbitrárias e variáveis até certo ponto. Mas, se perguntar sobre ações que machucam outras pessoas, como uma garota que empurra um garoto de um balanço porque quer usá-lo, receberá respostas muito diferentes. Quase todas as crianças dizem que a menina estava errada e que estaria errada mesmo que a professora dissesse que tudo bem. E mesmo que acontecesse em outra escola onde não houvesse regras sobre empurrar outras crianças de balanços. As crianças reconhecem que regras que evitam danos são regras morais, que Turiel definiu como regras que envolvem justiça, direitos e bem-estar em relação a como as pessoas devem se relacionar umas com as outras. Ou seja, crianças bem jovens não tratam todas as regras da mesma forma como Piaget e Kohlberg haviam suposto. Crianças não conseguem se expressar como filósofos morais, mas estão ocupadas classificando informações sociais de maneira sofisticada. Elas parecem captar desde cedo que regras que evitam danos são especiais, importantes, inalteráveis e universais. E essa percepção, disse Turiel, era o alicerce de todo o desenvolvimento moral. Crianças constroem o seu conhecimento moral sobre o alicerce da verdade moral absoluta de que o dano é errado. Regras específicas podem variar entre culturas, mas em todas as culturas que Turiel examinou, as crianças ainda são capazes de distinguir entre regras morais e convencionais. O relato de Turiel sobre o desenvolvimento moral difere de muitas maneiras do de Kohlberg, mas as implicações políticas eram semelhantes. A moralidade envolve tratar bem os indivíduos. É sobre dano e justiça, não sobre lealdade, respeito, dever, piedade, patriotismo ou tradição. Hierarquia e autoridade geralmente são coisas ruins, então o melhor é deixar que as crianças descubram as coisas sozinhas. Por essa razão, a escola e a família devem incorporar princípios progressivos de igualdade e autonomia, e não princípios autoritários que permitam aos mais velhos ensinar e constranger as crianças. Enquanto isso, no resto do mundo, Kohlberg e Turiel tinham praticamente definido o campo da psicologia moral quando eu me sentei no escritório de John Barron e decidi estudar a moralidade. A área em que eu ingressei era vibrante e próspera, mas alguma coisa não me parecia certa. Não era a política. Eu era muito liberal na época, tinha 24 anos e estava totalmente indignado com Ronald Reagan e grupos conservadores, como o apropriadamente chamado maioria moral. Não. O problema era que as coisas que eu lia eram tão rudes. Cresci com 2 irmãs de idade muito próximas. Brigávamos todo dia, usando cada truque sujo de retórica em que conseguíamos pensar. A moralidade sempre foi um assunto passional na minha família, mas os artigos que eu lia eram todos sobre estruturas racionais e cognitivas e domínios de conhecimento. Pareciam racionais demais. Quase não havia menção a emoções. Como aluno do primeiro ano da pós-graduação, eu não confiava em meus instintos, então me obrigava a continuar lendo. Mas então, no segundo ano, cursei uma matéria sobre psicologia cultural e fiquei fascinado. A disciplina era lecionada pelo brilhante antropólogo Alan Fiske, que passara muitos anos no oeste da África estudando as bases psicológicas das relações sociais. Fiske nos pediu que lêssemos diversas etnografias, extensos relatos em formas de livro, do trabalho de campo de antropólogos. Cada uma delas focava em um tema diferente, como parentesco, sexualidade ou música. Mas independentemente do assunto, a moralidade acabava sempre se tornando o tema principal. Li sobre bruxaria entre o povo Azande do Sudão. Parece que as crenças sobre magia aumentam de formas surpreendentemente similares em muitas partes do mundo, o que sugere que bruxas de fato existem, ou, o mais provável, que há algo na mente humana que produz essa intuição cultural com frequência.
Os Azande acreditavam que as bruxas poderiam ser tanto homens quanto mulheres, e o medo de ser taxado de bruxa ou bruxo fazia com que eles fossem muito cuidadosos em não irritar ou provocar inveja em seus vizinhos. Essa foi a minha primeira pista de que grupos criam seres sobrenaturais não para explicar o universo, mas para organizar suas sociedades. Li também sobre o povo Ilongot, uma tribo das Filipinas, em que os jovens do sexo masculino conquistavam honra decapitando pessoas. Algumas dessas decapitações eram mortes por vingança, o que para leitores ocidentais era um motivo que conseguiam entender. Mas muitos assassinatos eram cometidos contra estranhos, que não tinham qualquer tipo de desavença com o assassino. O autor explicou essas mortes mais enigmáticas como as maneiras com que pequenos grupos de homens canalizavam ressentimentos e atritos dentro do grupo para uma expedição de caça, com o intuito de fortalecer o grupo, coroada com uma longa noite de cantoria de celebração conjunta. Essa foi a minha primeira pista de que moralidade envolve tensão dentro do grupo, associada à competição entre grupos distintos. Essas etnografias eram fascinantes, geralmente muito bem escritas e intuitivamente compreensíveis, apesar da estranheza do conteúdo. Ler cada um dos livros era como passar uma semana em um novo país. Confuso a princípio, mas gradualmente você se ajusta, tornando-se mais capaz de prever o que acontecerá em seguida. E assim, como qualquer viagem internacional, você aprende tanto sobre o seu lugar de origem quanto o lugar que você está visitando. Comecei a ver os Estados Unidos e a Europa Ocidental como exceções históricas, extraordinárias. Novas sociedades que encontraram uma maneira de se despir e diluir as densas ordens morais universais sobre as quais os antropólogos escreveram. Em nenhum outro lugar, essa diluição está mais aparente do que na nossa falta de regras sobre o que os antropólogos chamam de limpeza e degeneração. Compare as sociedades ocidentais com os Hua da Nova Guiné, que desenvolveram elaborados sistemas de tabus alimentares que ditam o que os homens e as mulheres podem comer. Para que os garotos se tornem homens, precisam evitar alimentos que se assemelhem de alguma maneira a vaginas, incluindo qualquer coisa que seja vermelha, úmida, viscosa, venha de um buraco ou tenha pelos. A princípio, parece uma superstição arbitrária mesclada com um sexismo previsível de uma sociedade patriarcal. Turiel chamava essas regras de convenções sociais porque os Hua não acreditam que homens de outras tribos devessem seguir essas regras. Mas eles certamente pareciam pensar em suas regras alimentares como regras morais. Conversavam sobre elas constantemente, julgavam uns aos outros pelos hábitos alimentares e governavam suas vidas, deveres e relacionamentos pelo que a antropóloga Anna Meigs chamou de religião do corpo. Mas não são apenas caçadores-coletores em florestas tropicais que acreditam que práticas corporais podem ser também morais. Quando eu li a Bíblia hebraica, fiquei chocado ao descobrir quanto do livro, uma das fontes de moralidade ocidental, trata de regras sobre alimentação, menstruação, sexo, pele e manuseio de cadáveres. Algumas dessas regras eram tentativas claras de evitar doenças, como as longas sessões do Levítico sobre a lepra. Mas muitas regras pareciam seguir uma lógica mais emocional para evitar a repulsa. Por exemplo, a Bíblia proíbe os judeus de comer ou até tocar todas as criaturas que enxameiam e que se movem rente ao chão. Imagine quanto um bando de ratos é mais repulsivo do que um único rato. Outras pareceram seguir uma lógica conceitual, envolvendo manter a pureza ou não misturar coisas de categorias diferentes, tal como roupas feitas de duas fibras diferentes. Então, o que está havendo aqui? Se Turiel estava certo sobre a moralidade, na verdade envolver dano, então, por que a maioria das culturas não ocidentais moraliza tantas práticas que parecem não ter nada a ver com ele? Para que tantos cristãos e judeus acreditam que a limpeza está próxima da santidade? E por que tantos ocidentais, mesmo os laicos, continuam a ver escolhas sobre alimentação e sexo como carregadas de significado moral? Os liberais às vezes dizem que conservadores religiosos são puritanos sexuais para quem qualquer relação sexual que envolva algo diferente da posição papai e mamãe dentro do casamento é pecado. Mas os conservadores também fazem graça do empenho dos liberais em colher um café da manhã balanceado, equilibrado entre as proporções morais de ovos de galinha, criadas livres, café oriundo do comércio justo, vida natural e variedades de venenos.
alguns dos quais, como o milho e a soja geneticamente modificados, representam uma ameaça mais espiritual do que biológica. Mesmo que Turiel tivesse razão sobre o fato de as crianças se basearem na nocividade como método para identificar ações imorais, eu não conseguia conceber como as crianças no Ocidente, muito menos entre os Azande, os Ilongot e os Hua, poderiam conseguir compreender tudo isso sobre a pureza e degradação por conta própria. O desenvolvimento moral deve envolver mais do que crianças criando regras a partir da perspectiva de outras pessoas e sentindo sua dor. Deve haver algo além do racionalismo. Quando os antropólogos escreveram sobre a moralidade, era como se falassem um idioma diferente dos psicólogos que eu costumava ler. A Pedra Roseta, que me ajudou a traduzir entre as duas áreas, foi um artigo que acabara de ser publicado pelo ex-orientador de Fisk, Richard Schroeder, na Universidade de Chicago. Schroeder é antropólogo, psicólogo que viveu e trabalhou em Orissa, um estado na costa oeste da Índia. Ele descobriu uma grande diferença em como os Orians, residentes de Orissa, e os norte-americanos pensavam sobre a personalidade e a individualidade. E essas diferenças levaram a distinções correspondentes a como pensavam sobre a moralidade. Schroeder citou o antropólogo Clifford Geertz a respeito de quantos ocidentais são incomuns ao pensarem nas pessoas como indivíduos distintos. Abre aspas. A noção ocidental de pessoa como um universo cognitivo e motivacional mais ou menos integrado, único e delimitado, um centro dinâmico de consciência, emoção, julgamento e ação organizada em um todo distinto e contrastada com outros, todos em termos sociais e naturais é, por mais arraigado que possa parecer para nós, uma ideia bastante peculiar no contexto das culturas do mundo. Fecha aspas. Schroeder propôs uma ideia simples para explicar por que o eu se distingue tanto entre as culturas. Todas as sociedades precisam resolver um pequeno conjunto de questões sobre como ordenar a si mesmas. A mais importante delas é como equilibrar as necessidades de indivíduos e grupos. Parece haver apenas duas formas principais de responder a essa questão. A maioria das sociedades escolheu a resposta sociocêntrica, colocando as necessidades de grupos e instituições em primeiro lugar e subsumindo as necessidades dos indivíduos. Em contrapartida, a resposta individualista coloca os indivíduos no centro e transforma a sociedade em serva do indivíduo. A resposta sociocêntrica dominou a maior parte do mundo antigo, mas a individualista se tornou uma poderosa rival durante o Iluminismo e acabou superando, em grande medida, a abordagem sociocêntrica no século XX, conforme os direitos dos indivíduos se expandiram rapidamente. A cultura do consumo se disseminou e o mundo ocidental reagia com horror às perversidades cometidas pelos ultra-sociocêntricos impérios fascistas e comunistas. Nações europeias com fortes mecanismos de proteção social não são sociocêntricas para fins dessa definição. Elas apenas fazem um excelente trabalho na proteção de indivíduos contra as vicissitudes da vida. Schroeder acreditava que as teorias de Kohlberg e Turiel foram criadas por e para pessoas de culturas individualistas. Ele duvidava que essas teorias se aplicassem à Orissa, onde a moralidade era sociocêntrica. E os eus eram independentes, e não havia uma linha divisória clara separando as normas morais, que é evitar dano, das convenções sociais, que regulamentam os comportamentos não relacionados diretamente ao dano. Para testar suas ideias, ele e 2 colaboradores desenvolveram 39 pesquisas históricas em que alguém pratica uma ação que viola uma norma nos Estados Unidos ou em Orissa. Os pesquisadores, então, entrevistaram 180 crianças entre 5 e 13 anos e 60 adultos moradores do Hyde Park, a região no entorno da Universidade de Chicago, acerca dessas histórias. Eles também entrevistaram uma amostra semelhante de adultos e crianças brahmanes na cidade de Bhubaneswar, um antigo local de peregrinação em Orissa, e 120 pessoas de castas inferiores, intocáveis. A empreitada no todo era gigantesca, 600 longas entrevistas em 2 cidades muito diferentes. A entrevista foi baseada no método de Turiel, mas os cenários abrangiam muito mais comportamentos que ele nunca questionou. A maioria das 39 histórias não retrata dano ou injustiça, pelo menos não de forma óbvia para uma criança de 5 anos, e praticamente todos os norte-americanos disseram que essas ações eram admissíveis.
Se indianos dissessem que essas ações eram erradas, então Turiel previu que as condenariam como meras violações de convenções sociais. No entanto, a maioria dos sujeitos indianos, mesmo as crianças de 5 anos de idade, disseram que as ações eram invariável e universalmente erradas. Os costumes indianos relacionados à comida, sexo, vestimenta e relações entre gêneros foram quase sempre julgados como questões morais, não como convenções sociais, e houve pouca diferença entre adultos e crianças na mesma idade. Em outras palavras, Schroeder praticamente não encontrou vestígios de raciocínio convencional social na cultura sociocêntrica de Orissa, em que, segundo ele, a ordem social é a ordem moral. A moralidade era muito mais ampla e sólida em Orissa. Quase todos os costumes podem ser impregnados de força moral. E se isso for verdade, então a teoria de Turiel se torna menos plausível. As crianças não estavam descobrindo a moralidade por si mesmas, com base em uma certeza inabalável de que causar dano é ruim. Até em Chicago, Schroeder encontrou relativamente poucas evidências de raciocínio convencional social. Havia muitas histórias sem dano ou justiça óbvios, como a viúva comer peixe, e os norte-americanos previsivelmente disseram que não havia problemas nesses casos. No entanto, o mais importante, eles não viram os comportamentos como convenções sociais que poderiam ser mudadas por consentimento popular. Eles acreditavam que as viúvas deveriam poder comer o que bem quisessem. E se há outros países onde as pessoas tentam limitar as liberdades das viúvas, ora, estavam errados em fazer isso. Mesmo nos Estados Unidos, a ordem social é uma ordem moral, mas é individualista e baseada na proteção dos indivíduos e de sua liberdade. A distinção entre moral e meras convenções sociais não é uma ferramenta usada por crianças de todo o mundo para autoconstruir seu conhecimento moral. Em vez disso, as distinções mostram um artefato cultural, um subproduto necessário da resposta individualista à pergunta de como os indivíduos e grupos se relacionam. Quando você coloca os indivíduos em primeiro lugar, antes da sociedade, qualquer regra ou prática social que limite a liberdade pessoal pode ser questionada. Se não protege as pessoas do dano, não pode ser moralmente justificada. É apenas uma convenção social. O estudo de Schroeder foi um grande ataque a toda a abordagem racionalista, e Turiel não aceitou calado. Escreveu um longo artigo de refutação alegando que muitas das 39 histórias de Schroeder envolviam perguntas ardilosas. Tinham significados muito diferentes na Índia e nos Estados Unidos. Por exemplo, os hindus de Orissa acreditam que o peixe é uma comida ardente, que estimula o apetite sexual. Se uma viúva comer alimentos afrodisíacos, ela tem mais possibilidade de fazer sexo, o que ofenderia o espírito do seu falecido marido e a impediria de reencarnar em um nível superior. Turiel argumentou que, uma vez consideradas as, aspas, presunções informacionais, fecha aspas, indianas, sobre a maneira como o mundo funciona, vemos que a maioria das 39 histórias de Schroeder eram, na verdade, violações morais, causando dano às vítimas de maneiras que os norte-americanos não eram capazes de perceber. Assim, o estudo de Schroeder não contradiz as alegações de Turiel. Pode até endossá-las, se pudermos descobrir com certeza se os sujeitos de pesquisa indianos de Schroeder consideraram que as histórias envolviam danos. Repulsa e desrespeito. Quando eu li os artigos de Schroeder e de Turiel, tive duas reações intensas. A primeira foi uma concordância intelectual com a defesa de Turiel. Schroeder havia usado perguntas capciosas, não para ser desonesto, mas para demonstrar que as regras sobre alimentação, vestimenta, modos de tratar as outras pessoas e outras questões aparentemente convencionais podem todas estar entremeadas na espessa teia moral. Todavia, concordo com Turiel sobre o estudo de Schroeder carecer de um importante controle experimental. Ele não perguntou aos sujeitos sobre o dano. Se Schroeder quisesse demonstrar que a moralidade se estende além do dano em Orissa, teria que mostrar que as pessoas estavam dispostas a condenar moralmente ações que elas próprias declarassem inofensivas. A minha segunda reação foi uma intuição de que, no fim das contas, Schroeder estava certo. Sua explicação de moralidade sociocêntrica se encaixava de maneira muito perfeita com as etnografias que eu lera nas aulas de Fiske. Sua ênfase nas emoções morais era bem satisfatória depois de ler todos aqueles trabalhos de desenvolvimento cognitivo cerebral.
Eu acreditava que, se alguém fizesse o estudo correto, que apresentasse controles sobre a percepção do dano, as alegações de Schroeder sobre as diferenças culturais teriam sobrevivido ao teste. Passei o semestre seguinte descobrindo como me tornar esse alguém. Comecei a escrever historinhas sobre pessoas que praticam ações ofensivas, mas de maneiras em que ninguém sai prejudicado. Chamei essas histórias de violações inofensivas de tabu, e você leu 2 delas no início desse capítulo, sobre como comer cachorro e frango. Inventei dezenas de histórias, mas rapidamente eu descobri que as que funcionavam melhor se enquadravam em 2 categorias: repulsa e desrespeito. Se quiser proporcionar uma rápida reação de repulsa sem uma vítima que possa usar para justificar a condenação moral, pergunte sobre pessoas que cometeram ações repulsivas ou desrespeitosas, mas certifique-se de que as ações sejam feitas em particular e ninguém mais se ofenda. Por exemplo, uma das histórias envolvendo desrespeito. Uma mulher está limpando seu armário e encontra sua velha bandeira dos Estados Unidos. Ela não quer mais a bandeira, então a corta em pedaços e usa os trapos para limpar o banheiro. A minha ideia era oferecer aos adultos e às crianças histórias ou dilemas morais que contrapusessem intuições naturais sobre importantes normas culturais e o raciocínio lógico sobre a inocuidade do ato, e avaliar qual era o mais forte. O racionalismo de Turiel previu que o raciocínio lógico em relação ao dano era a base do julgamento moral. Então, mesmo que as pessoas possam dizer que é errado comer o próprio cachorro, elas teriam que considerar o ato como uma violação de uma convenção social. Nós não comemos os nossos cachorros, mas veja, se pessoas em outros países quiserem comer seus falecidos bichos de estimação em vez de enterrá-los, quem somos nós para criticar? A teoria de Schroeder, por outro lado, afirmava que as previsões de Turiel se concretizariam entre membros das sociedades seculares individualistas, mas não com todo mundo. Agora, tem o desenho do estudo. Só precisava encontrar o lugar de comparação. Eu falo espanhol muito bem, então, quando eu descobri que haveria uma importante conferência de psicólogos latino-americanos em Buenos Aires, em julho de 1989, comprei uma passagem de avião. Eu não tinha contatos e não tinha ideia de como dar início a uma colaboração internacional de pesquisa, então eu fui a todas as palestras que tinham algo a ver com a moralidade. Fiquei decepcionado ao descobrir que os psicólogos da América Latina não eram muito científicos. Os trabalhos eram excessivamente teóricos e grande parte da teoria era marxista, focada em opressão, colonialismo e poder. Estava começando a ficar desesperado quando eu me arrisquei em uma sessão apresentada por psicólogos brasileiros que usaram os métodos kohlbergianos para estudar o desenvolvimento moral. Na sequência, conversei com a coordenadora da sessão, Angela Biagio, e sua aluna de pós-graduação, Sylvia Kohler. Embora ambas gostassem da abordagem de Kohlberg, estavam interessadas em descobrir alternativas. Biagio me convidou para visitá-la depois da conferência na universidade em que trabalhavam, em Porto Alegre, a capital do estado do extremo sul do Brasil. O sul do Brasil é a parte mais europeia do país, colonizada principalmente por portugueses, alemães e italianos do século XIX. Com sua arquitetura moderna e prosperidade de classe média, Porto Alegre não parecia em nada com a América Latina que eu imaginara. Então, a princípio, eu fiquei bem decepcionado. Queria que o meu estudo intercultural envolvesse um local exótico, como Ouriça. Mas Sylvia Kohler era uma colaboradora fantástica e teve 2 excelentes ideias de como aumentar nossa diversidade cultural. Primeiro, sugeriu um estudo interclasses sociais. A disparidade entre ricos e pobres é tão ampla no Brasil que parece que as pessoas vivem em países diferentes. Decidimos entrevistar adultos e crianças da classe média instruída e da classe mais pobre. Adultos que trabalhavam como empregados de pessoas abastadas e que raramente estudaram além do 9º ano do ensino fundamental, e crianças de escolas públicas em bairros onde muitos desses empregados moravam. Em segundo lugar, Sylvia tinha uma amiga que acabara de ser contratada como professora em Recife, uma cidade no extremo nordeste do país, uma região culturalmente muito diferente de Porto Alegre. Sylvia organizou uma visita à sua amiga, Graça Dias, para o mês seguinte. Sylvia e eu trabalhamos durante 2 semanas com uma equipe de alunos de pós-graduação, traduzindo para o português as histórias que envolviam tabus inofensivos, selecionando as melhores, refinando as perguntas de sondagem e testando o nosso roteiro de entrevista para nos certificarmos de que tudo seria compreendido, até pelos sujeitos de pesquisa de menor escolaridade, alguns dos quais eram analfabetos. Então,
parti para Recife, onde Graça e eu treinamos uma equipe de alunos para conduzir as entrevistas exatamente como estávamos realizando em Porto Alegre. Em Recife, eu finalmente tive a sensação de estar trabalhando em uma exótica localidade tropical, onde música brasileira pairava pelas ruas e mangas maduras caíam das árvores. O mais importante, as pessoas do Nordeste brasileiro têm uma ascendência miscigenada, africanos e europeus, e a região é mais pobre e muito menos industrializada do que Porto Alegre. Quando eu retornei a Filadélfia, treinei minha própria equipe de entrevistadores e supervisionei a coleta de dados dos 4 grupos de sujeitos do local. O desenho do estudo era, portanto, o que chamamos de 3x2x2, o que significa que tínhamos 3 cidades e em cada cidade 2 níveis de classe social, alta e baixa. E dentro de cada classe social, tínhamos 2 grupos etários, crianças, de idades entre 10 e 12 anos, e adultos, de idades entre 18 e 28 anos. No total, eram 12 grupos, com 30 pessoas em cada e um total de 360 entrevistas. Esse grande número de sujeitos me permitiu conduzir testes estatísticos para examinar os efeitos independentes da cidade, classe social e idade. Previ que a Filadélfia seria a mais individualista das 3 cidades e, portanto, a mais parecida com o estudo de Turiel. E Recife seria a mais sociocêntrica e, assim, mais parecida com Ouriça em seus julgamentos. Os resultados foram os mais claros possíveis em corroboração a Schroeder. Primeiro, todos os 4 grupos da Filadélfia confirmaram as descobertas científicas de Turiel, de que os norte-americanos faziam uma grande distinção entre violações morais e convencionais. Utilizei 2 histórias tiradas diretamente da pesquisa de Turiel: uma garota que empurra um garoto do balanço, o que é uma clara violação moral, e um menino que se recusa a usar o uniforme da escola, o que é uma violação convencional. Isso validou os meus métodos. Significava que quaisquer diferenças que eu encontrasse nas histórias contendo tabus inofensivos não poderiam ser atribuídas a uma peculiaridade na maneira de formular as perguntas de sondagem ou treinar meus entrevistadores. As respostas dos brasileiros de classe alta foram muito parecidas com a dos norte-americanos nessas histórias. Mas as crianças da classe trabalhadora brasileira, em geral, consideraram errado, universalmente errado, quebrar a convenção social e não usar o uniforme, especialmente em Recife. As crianças da classe trabalhadora consideraram a rebelião contra o uniforme exatamente da mesma maneira que julgaram a menina que empurrou o menino do balanço. Esse padrão corroborava Schroeder. O tamanho da diferença convencional moral variava entre grupos culturais. A segunda coisa que eu descobri foi que as pessoas responderam às histórias envolvendo tabus inofensivos assim como Schroeder previra. A classe mais alta da Filadélfia as considerou violações a convenções sociais, e a classe mais pobre de Recife, violações morais. Ocorreram 2 significativos efeitos de cidade. As pessoas de Porto Alegre moralizaram mais do que as da Filadélfia, e as de Recife moralizaram mais do que as de Porto Alegre. Grupos de classes mais pobres moralizaram mais do que os de classe mais alta e de idade. Crianças moralizaram mais do que adultos. De forma inesperada, o efeito da classe social foi muito maior do que o efeito da cidade. Isso é, pessoas bem instruídas em todas as 3 cidades foram mais similares entre si do que em relação aos seus conterrâneos de classe mais pobre. Eu tinha voado 8.000 quilômetros ao sul em busca de variação moral, quando, na verdade, havia muito mais a ser descoberto a alguns quarteirões do campus, no bairro pobre no entorno da minha universidade. Minha terceira descoberta foi que todas as diferenças que eu encontrei se mantiveram no controle de percepções de dano. Eu incluíra uma pergunta sobre sondagem que fazia logo depois de cada história. Você acha que alguém saiu prejudicado pelo que a pessoa da história fez? Se as descobertas de Schroeder fossem provocadas pelas percepções de vítimas ocultas, como proposto por Turiel, as diferenças interculturais deveriam ter desaparecido quando eu removi os sujeitos que disseram sim para essa pergunta. Mas quando eu retirei essas pessoas, as diferenças culturais aumentaram, não diminuíram. Este foi um forte corroborador das alegações de Schroeder de que o domínio moral vai muito além do dano. A maioria dos meus sujeitos de pesquisa disse que violações de tabu inofensivas eram universalmente erradas, mesmo que não causassem dano a alguém. Em outras palavras, Schroeder venceu o debate. Reproduzia as descobertas de Turiel usando seus métodos em pessoas como eu,
ocidental, instruído, criado em uma cultura individualista, mas confirmei a alegação de Schroeder de que a teoria de Thurrill não se sustentava em outros cenários. O domínio da moral variou entre países e classes sociais. Para a maioria das pessoas no meu estudo, o domínio moral se estendia muito além de questões envolvendo dano e justiça. Foi muito difícil entender como um racionalista poderia explicar esses resultados. Como as crianças poderiam autoconstruir seu conhecimento moral sobre repulsa e desrespeito a partir de análises particulares de nocividade? Deve haver outras fontes de conhecimento moral, incluindo aprendizagem cultural, como Schroeder defendia, ou intuições morais inatas sobre repulsa e desrespeito, como eu comecei a argumentar anos mais tarde. Uma vez entreouvi uma entrevista de julgamento moral ao estilo de Kohlberg, sendo conduzida no banheiro de um McDonald's no norte de Indiana. A pessoa entrevistada, o sujeito, era um homem caucasiano de cerca de 30 anos. O entrevistador era um homem caucasiano de aproximadamente 4 anos de idade. A entrevista começou em mictórios lado a lado. Entrevistador: Pai, o que aconteceria se eu fizesse cocô aqui, no mictório? O sujeito: seria nojento. Dê a descarga. Venha, vamos lavar a mão. O pai então foi até as pias. Então o entrevistador disse: Pai, o que aconteceria se eu fizesse cocô na pia? As pessoas que trabalham aqui ficariam bravas com você. E o que aconteceria se eu fizesse cocô na pia do banheiro de casa? Eu ficaria bravo com você. E o que aconteceria se você fizesse cocô na pia do banheiro de casa? A mamãe ficaria brava comigo. Então, o que aconteceria se nós todos fizéssemos cocô na pia do banheiro de casa? Eu acho que todos estaríamos muito encrencados. Sim, todo mundo estaria muito encrencado. Venha, vamos secar a mão. A gente tem que ir. Observe a habilidade e persistência do entrevistador que investiga com mais profundidade a resposta, alterando a transgressão para remover a figura do punidor. Mesmo quando todos cooperaram na violação da regra para que ninguém possa exceder o papel de punidor, o sujeito ainda se apega à noção de justiça cósmica, na qual, de alguma forma, toda a família estaria encrencada. É claro que o pai não está de fato tentando apresentar seu melhor raciocínio moral. Esse é normalmente reservado para influenciar outras pessoas. E o pai está tentando fazer seu curioso filho sentir as emoções corretas, repulsa e medo, para motivar o comportamento adequado no banheiro. Inventando vítimas. Apesar dos resultados terem sido exatamente o que Schroeder previra, surgiram diversas surpresas ao longo do caminho. A maior delas foi a de que muitos sujeitos tentaram inventar vítimas. Eu havia escrito histórias de modo a cuidadosamente remover todo o dano imaginável a outras pessoas. Ainda assim, em 38% das 1.620 vezes que as pessoas ouviram uma história inofensiva ofensiva, elas alegaram que alguém saiu prejudicado. Na história do cachorro, por exemplo, muitas pessoas disseram que a própria família seria prejudicada porque ficaria doente por comer a carne de cachorro. Seria esse um exemplo de presunções informacionais de que Thurrill falava? Estariam as pessoas condenando as ações porque previram esses danos? Ou era um processo inverso, elas estariam inventando esses danos porque já haviam condenado as ações? Conduzi eu mesmo muitas das entrevistas da Filadélfia e ficou óbvio que grande parte desses supostos danos eram invenções post-hoc. As pessoas normalmente condenam as ações com muita rapidez. Elas não pareceriam precisar de muito tempo para decidir o que pensar. Mas frequentemente demoravam um pouco para inventarem uma vítima e normalmente apresentavam essas vítimas sem muita convicção e quase se desculpando. Como disse um dos sujeitos, não sei, talvez a mulher se sinta culpada depois de jogar a bandeira fora? Muitas dessas alegações de vítimas eram evidentemente ridículas, como a criança que justificou a condenação da mulher que rasgou a bandeira, dizendo que os trapos poderiam entupir o vaso e causar uma inundação. Mas algo ainda mais interessante aconteceu quando eu e outros entrevistadores contestamos as alegações de vítimas inventadas. Treinei meus entrevistadores para corrigir gentilmente as pessoas quando fizessem alegações que contradiziam o conteúdo da história. Por exemplo, se alguém dizia, é errado cortar a bandeira porque um vizinho poderia ver e se sentir ofendido, o entrevistador respondia, ora, a história diz que ninguém viu. Então, você ainda diria que foi errado cortar a bandeira?
E mesmo quando os sujeitos reconheceram que suas afirmações eram bobagem, ainda se recusaram a dizer que a ação era aceitável. Em vez disso, continuavam tentando encontrar outra vítima. Diziam coisas como: eu sei que é errado, mas é que eu não consigo dizer o porquê. Elas pareciam moralmente estupefatas, atônitas com sua incapacidade de explicar verbalmente o que sabiam intuitivamente. Esses sujeitos racionalizaram, esforçaram-se muito para racionalizar, mas não em busca da verdade, e sim de uma razão que endossasse as suas reações emocionais. Era o raciocínio descrito pelo filósofo David Hume, que escreveu em 1739 que a razão é, e só pode ser, escrava das paixões, e só pode pretender ao papel de servir e obedecer a elas. Eu descobri evidências da alegação de Hume. Descobri que o raciocínio moral, com frequência, é escravo das emoções morais. E este era um desafio à abordagem racionalista que dominava a psicologia moral. Publiquei essas descobertas em uma das principais revistas de psicologia em outubro de 1993, e então esperei com apreensão pela reação. Sabia que a área da psicologia moral não mudaria da noite para o dia só porque um aluno de pós-graduação produziu dados que não se encaixavam no paradigma dominante. Eu sabia que os debates de psicologia moral poderiam ser bastante inflamados, embora sempre civilizados. O que eu não esperava, porém, é que não haveria reação alguma. Eu achava que tinha realizado o estudo definitivo para apaziguar um importante debate na psicologia moral. E ainda assim, quase ninguém citou o meu trabalho, nem mesmo para atacá-lo. A minha tese não fez estardalhaço, em parte porque eu a publiquei em uma revista de psicologia social, mas no início da década de 1990, a área da psicologia moral ainda fazia parte da psicologia do desenvolvimento. Se você se autoproclamasse psicólogo moral, significava que estudou o raciocínio moral e como ele se transforma com a idade, e citou profusamente Kohlberg, concordando com ele ou não. Mas a psicologia em si estava prestes a mudar e se tornar muito mais emocional. Em suma, de onde vem a moralidade? As duas respostas mais comuns há muito tempo foram que é inata, a resposta inatista, ou que vinha do aprendizado na infância, a resposta do empirismo. Nesse capítulo eu considerei uma terceira possibilidade, a resposta do racionalismo. A moralidade é autoconstruída pelas crianças com base em suas experiências com o dano. Crianças sabem que causar danos é errado, porque odeiam sofrê-lo, e gradualmente começam a ver que é, portanto, errado causar danos nos outros, o que as leva a entender a equidade e, por fim, a justiça. Eu expliquei por que eu passei a rejeitar essa resposta depois de conduzir pesquisas no Brasil e nos Estados Unidos, e concluí que o domínio moral varia de acordo com a cultura. É normalmente limitado em culturas ocidentais, educadas e individualistas. As culturas sociocêntricas ampliam o domínio moral de modo a abranger e regulamentar mais aspectos da vida. As pessoas às vezes têm intuições, especialmente em relação à repulsa e ao desrespeito, que são capazes de orientar seu raciocínio. O raciocínio moral é, por vezes, uma invenção pós-hoc. A moralidade não pode ser totalmente autoconstruída pelas crianças, com base em sua crescente compreensão de dano. A aprendizagem ou diretriz cultural precisa desempenhar um papel maior do que as teorias racionalistas a atribuíram. Se a moralidade não vem primordialmente do raciocínio, então resta alguma combinação de inatismo e aprendizagem social como candidatos mais prováveis. No restante desse livro, eu tentarei explicar como a moralidade pode ser inata, como um conjunto de intuições evoluídas, e aprendida, como as crianças aprendem a enquadrar essas intuições dentro de uma cultura específica. Nascemos para ser morais, mas temos que aprender exatamente em relação a que as pessoas como nós devem ser morais. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor de A Mente Moralista, um livro de Jonathan Haidt, publicado pela Alta Cult Editora, que veio para abrir cabeças e levar a gente para um lugar fora da nossa zona de conforto. Sim, um livro sobre, para e por moralistas. Se você cansou de se alienar
e quer dar uma passeada na compreensão da humanidade, tá aí uma ótima pedida. Se você ficou interessado, é só clicar na descrição aqui do episódio, que tá tudo certo, vai te encaminhar pro livro. A gente se vê no próximo capítulo 1. Até lá!